Pronto, gravação iniciada. Muito boa noite, oficialmente, a todos vocês, a todas vocês. Vamos iniciar mais um encontro de contabilidade de custos. Lembrando que a gente já está na reta final, praticamente, né, pessoal? Tirando a aula de hoje, nós temos apenas mais um encontro antes da nossa prova. Então, semana que vem temos aula com conteúdo. Na semana seguinte é o feriado, né, do dia 2 de novembro. E dia 8 já tem aplicação de avaliação 1. Então, com isso, a gente já tem que finalizar todo o nosso conteúdo já na próxima semana. O semestre passou assim, né, pessoal? Passou voando. Mas vamos lá, pessoal. Olha só. Você já viu esse slide 3 vezes, é a terceira aula consecutiva. E no primeiro bimestre, na primeira unidade, vocês também tiveram... a gente conversou bastante sobre isso aqui, né? Sobre a classificação dos gastos. A gente viu que os gastos, eles podem ser um investimento, despesa, custo ou perda. Você fala assim, poxa, Igor, de novo você está falando isso? De novo você está falando o que é despesa, o que é custo, o que é investimento, o que é perda? Exatamente. Porque a gestão, a contabilidade, a análise, a administração de custos, ela inicia por aqui. Se vocês não conseguirem identificar claramente o que é uma despesa, o que é um custo de uma organização, já vai começar a ficar todo o trabalho de vocês futuramente, vai ficar enviesado, vai ficar equivocado. Então, por isso que eu sempre falo sobre isso aqui. Por que isso é importante? Porque todas as despesas, elas não são consideradas para o cálculo do custo de produção. Não são. O que eu levo em consideração para, no final das contas, eu falar assim, olha, sabe esse controle aqui, gente? Ele custa R$12 para eu produzir. Vocês estão fazendo isso lá em ADIC, né, gente? Vocês estão descobrindo o preço, o custo do item que vocês resolveram trabalhar. E por que isso aqui é importante? Porque de cara eu já pego todas as despesas e ignoro. Eu ignoro, não é interessante para mim. Eu não trabalho com despesa. Despesa eu levo direto para o DRE. Agora, o custo sim, esse é importante. Igor, explica mais uma vez o que é custo. Custo é o gasto ativado em relação à atividade de fim de organização. Como assim gasto ativado em relação à atividade de fim de organização? Não entendi. Seja mais claro. Custo é tudo aquilo que é relacionado à atividade fim, à atividade principal daquela empresa. Se for uma empresa de prestação de serviço, a atividade fim é prestar o serviço. Se for uma empresa comercial, a atividade fim é vender aquele produto. Se for uma empresa industrial, a atividade fim é industrialização, produção. Então, exemplifica para mim, Igor, o que seria um custo num barbeiro, por exemplo? Vou lá cortar meu cabelo, todo mês eu corto meu cabelo. O que seria o custo de uma barbearia? O custo de uma barbearia é tudo aquilo que é ligado à atividade fim da barbearia. E qual é essa atividade fim? Barba e cabelo. Então, o valor que você paga de salário para o barbeiro, o valor que ele... toda aquela matéria-prima, né, que ele utiliza, aquele sprayzinho que utiliza, aquele negocinho que você coloca no pescoço, aquelas lâminas que todo cliente ele vai lá e troca a lâmina. Então, todos os gastos que forem para prestar esse serviço é a atividade fim. Aí você me pergunta, Igor, beleza, entendi. E a recepcionista? Por mais importante que esse profissional seja, ele ou ela, por mais importante que esse profissional seja, não é atividade fim. Não é. É uma atividade administrativa, uma atividade comercial, é uma despesa. Então, quando eu especifico, quando eu coloco um custo nessa prestação de serviço, eu vou desconsiderar o salário dessa recepcionista. Eu vou levar em consideração apenas aquilo que é utilizado na atividade fim. Por isso que isso é tão importante. Um item de produção, apenas aquilo que eu utilizo na produção de determinado item. Apenas isso. Comercialização. Uma empresa comercial. Qual é o custo que eu tenho numa empresa comercial? O único custo que eu tenho, pessoal, isso é muito simples. O custo de uma empresa comercial é o valor que ela pagou pelo item. Só isso. Só isso. Não tem mais nada para fazer. É só o valor que ela pagou pelo item. Só isso. Igor, qual que é o ramo mais difícil da contabilidade de custos? Prestação de serviço.
Depois, industrial. Comercial é tranquilaço. É só bater nota fiscal. Pegou nota fiscal, jogou no sistema para controlar estoque, descobriu o custo daquela organização. Tudo bem? Ficou claro? Sim, professor. Tranquilo. Valeu, William. Obrigado. Então vamos lá, vamos prosseguir. Então, mais uma vez eu passo esse slide que está na telinha para vocês. O sistema de custeio consiste no critério por meio do qual os custos são apropriados na produção. Mais uma vez, o sistema de custeio ele é responsável por te falar o CPP, custo do produto produzido. É aquele indicador, é aquele valor que vai demonstrar o início de todo o planejamento de uma organização. Antes de uma organização ser criada, eu tenho que saber o custo do produto produzido. Antes de saber, eu tenho dado vários exemplos para vocês o porquê que isso aqui é importante, gente. Por que isso aqui é importante? Então, o CPP, ele é a base de todo o planejamento de qualquer organização. Qualquer organização. Dá um exemplo, Igor. Você foi lá, o Klinger foi lá e comprou um food truck para ele vender, para ele iniciar a sua empresa. Aí ele está começando a fazer pesquisas. Aí ele começa a desenvolver um lanche maravilhoso, o melhor hambúrguer que Brasília já viu. Só que o custo, quando ele começa a colocar no papel, cara, 1 quilo de carne que ele usa é R$38. Ele usa aquela cebola roxa que você compra que é mais cara. Ele usa cebola desidratada. Ele usa vários produtos. Então vocês estão vendo que eu só falo 80% dos meus exemplos é de comida, né? Mas enfim, os produtos que o cliente vai usar são todos produtos caros. Aí no final das contas ele vai chegar no produto dele e falar assim, cara, o meu hambúrguer ele é excelente, eu não tenho dúvida em relação a isso, mas ele me custa R$23. Um hambúrguer me custa R$23. É possível isso acontecer? É claro, é extremamente factível, não tem problema nenhum o hambúrguer custar R$23. Mas ele vai ter que pegar o produto dele e posicionar no mercado que possa pagar o produto dele. Se ele vender esse produto, sei lá, numa cidade com um poder aquisitivo um pouco menor, vai ter saída? Não. Onde que ele vai ter que colocar esse food truck dele? Lá no Noroeste, na Asa Sul, na Asa Norte, no Sudoeste. Quiçá, talvez em Águas Claras. Então, ele tem que posicionar o produto dele de acordo com o seu... ele tem que posicionar o seu produto de acordo com todos os seus custos. Então, a primeira informação gerencial importante que toda empresa tem que ter é o custo do produto produzido, o CPP. Esse indicador, ele é importantíssimo, porque é a base de todo o planejamento. E como que eu descubro? Utilizando um sistema de custeio. O que é isso? O que é esse sistema de custeio? É a forma, é o caminho, é o método que você vai utilizar para descobrir o custo do produto produzido. Como assim, Igor? Eu tenho diversas formas para te falar assim, olha, essa caneca custa R$12. Eu posso encontrar esse CPP através do custeio variável que nós vimos semana passada. Eu posso encontrar através do custeio por absorção. Eu posso encontrar pelo custeio indireto, que é o que a gente vai ver hoje, e posso também pelo custeio ABC. Eu tenho diversos caminhos diferentes para chegar até o custo do produto produzido. Igor, qual que é o mais apropriado? Não sei, vai depender da sua organização. O custeio variável ele é muito utilizado. O pessoal de análise de custos estudou comigo esse semestre, está estudando, na verdade, né? Alguns indicadores que eu utilizo com o custeio variável. Então, ele é muito utilizado por conta disso, porque é através dele que eu vou descobrir também a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio, margem de segurança, diversos indicadores importantes. Custeio para absorção, ele é essencial. Por quê? Porque é o que a legislação exige, a legislação brasileira tributária exige. Custeio indireto, ele é bom, por quê? Porque ele é mais inteligente que o custeio por absorção, por exemplo. Então, depende da estrutura organizacional. Depende, isso aqui é uma ferramenta muito mais gerencial do que técnica, do que contábil. Porque isso aqui vai te mostrar o principal indicador que você tem, que é o custo do produto produzido. Beleza até aqui, pessoal? Se eu colocar assim na prova, o que é sistema de custeio? Mata fácil, né?
Mas vamos lá, vamos continuar. Bom, esse slide é igualzinho o que a gente viu na aula retrasada, quando nós conversamos de custeio por absorção. Porque o custeio por absorção e o custeio indireto, que é o que a gente vai ver hoje, eles são muito parecidos, eles são muito próximos. Vem comigo. Então, olha só. Custeio indireto consiste também na apropriação de todos os custos, assim como o custeio por absorção. Todos os custos de produção aos bens elaborados. Assim, todos os gastos relativos ao esforço de produção, ou seja, né, o que é um gasto relativo ao esforço de produção? Custo. Então, todos os custos são distribuídos aos produtos ou serviços feitos. Os custos diretos, por meio de apropriação direta, tranquilaço, a mesma coisa que a gente viu no custeio por absorção. Agora que a gente vai começar a ver mudança. Os custos indiretos, aqueles que não são aplicados diretamente no produto, ele tem mais cara de custo com a fábrica. Sabe? Aquele custo que é para todo mundo, é para a galera, é para geral. Esse tipo de custo, ele vai ter um tratamento diferenciado. No custeio por absorção, eu trabalho com ele de uma forma. No custeio indireto, que é o que a gente vai ver hoje, eu trabalho completamente diferente. E ele é interessante. Então, olha só. Vem comigo. O custeio por absorção, a gente trabalha exatamente esse mesmo slide. Eu vou colocar mão de obra direta, os materiais diretos, a matéria-prima, e os gastos indiretos de fabricação. Todos os custos indiretos de fabricação. Vou colocar tudo no processo produtivo. Os custos fixos e os custos variáveis vão compor o custo do produto produzido. Por que eu gosto de deixar esse slide bem evidenciado para vocês? Porque processo produtivo, custo fixo e custo variável. No custeio variável, por exemplo, os custos fixos eles são levados para a DRE e os custos variáveis são levados para o CPP. No custeio indireto, eu vou até arriscar aqui, ó. No custeio indireto é igualzinho o custeio por absorção. No custeio indireto, ele é igualzinho o custeio por absorção. Ele tem a mesma característica. Que característica é essa, Igor? A característica, ela consiste assim, é mais ou menos assim. O custeio por absorção, ele vai levar todos os custos de fabricação para o CPP. Beleza. O custeio variável, não. O custeio variável só leva os custos variáveis. Custo fixo, eu levo para a DRE. Beleza. Essa é a principal característica, a diferença entre os dois. Agora, quando eu coloco o custeio indireto também para o jogo, o custeio indireto, ele vai ser extremamente parecido, bem semelhante ao custeio por absorção. Ao custeio por absorção. Então, eu vou pegar também os custos fixos e os custos variáveis para o meu estoque, para o custo do produto produzido. Em outras palavras, quando eu utilizo o custeio indireto, o meu CPP, o custo do produto produzido, ele corresponde a todos os custos de fabricação. A todos os custos de fabricação. Igor, qual é a única técnica de rateio que eu não utilizo todos os custos? O custeio variável. As demais, RQW, por absorção, indireto, ABC, todas elas vão utilizar todos os custos. Todos os custos para calcular o CPP. Então, olha que interessante. Aqui, nessa tela aqui, eu mostrei para vocês os principais tipos de custeio. Uma caneta no custeio variável pode ser 1,12. Uma caneta no custeio para absorção pode ser 1,20. No custeio indireto pode ser 1,18. No custeio ABC pode ser 1,19. Olha que interessante. Calculando com os mesmos valores gastos, a mesma realidade. É só a ótica diferente. É como se eu estivesse colocando uma película diferente no meu óculos. Se eu olhar através da ótica do custeio variável, o custo por caneta produzida é R$1,12. Se eu colocar o óculos do custeio por absorção, cada caneta produzida vai para R$1,20. Os mesmos valores, os mesmos gastos, a mesma realidade, a mesma empresa. Só a ótica que eu estou vendo que é diferente. Custeio indireto, a mesma coisa, vai ser diferente. Custeio ABC vai ser diferente. Por quê?
Porque eu estou tratando os meus custos de forma diferente. Você quer ver um outro exemplo? Quando eu utilizo custeio por absorção, a fórmula é bastante simples. Eu pego todos os custos indiretos, somo esses caras e divido pela quantidade total de produtos produzidos. Beleza. Essa é a fórmula do custeio por absorção. E qual que é a fórmula? Como que eu vou conseguir encontrar o CPP, o custo do produto produzido, se eu estiver utilizando o custeio indireto? Vou mostrar para vocês. Que eu estou falando muito, né? Fica muito mais fácil quando a gente começa a ver exemplos. Aqui. Olha a fórmula para vocês. A fórmula está aqui. Deixa eu voltar um slide. A fórmula está aqui, gente. Ó. CPP é igual a matéria-prima mais MOD mais CIF. Olha a fórmula. Vocês já viram essa fórmula antes, não já? Falem comigo. Já, professor. Vocês já viram essa fórmula antes, né? Onde que você viu, William? A mesma do custeio por absorção. Exatamente. É a mesma fórmula do custeio por absorção. Sabe onde vai mudar? Aqui, ó. Só o tratamento dos custos indiretos de fabricação. É aqui que você vai fazer diferente. Essa aqui é a única diferença. Então, Igor, como assim? Os custos diretos permanecem em matéria-prima, embalagem e mão de obra direta. Esse eu nem mexo, porque os custos diretos, eles são facilmente apropriados ao meu produto. Então, isso aqui eu nem mexo. Agora, os custos indiretos, esses que eu preciso de determinado tipo de tratamento, no custeio para absorção, eu vou tratar esses caras de um jeito. No custeio indireto, eu vou tratar ele de completamente diferente. Como que eu trato esse cara lá no custeio por absorção? Somo tudo e divido pela quantidade total de produtos que foram produzidos. Bem simples. Agora, como que eu trato esse cara no custeio indireto? Aqui, ó. Olha só, isso aqui é interessante, gente. Isso aqui é interessante. Identifico todos os custos indiretos. Beleza, isso eu tenho lá no custeio por absorção. Segunda etapa, somo todos os custos indiretos. Também tenho lá no custeio por absorção. Agora começa a ficar diferente. Olha que interessante. Eu crio um parâmetro de acordo com os custos diretos. Eu vou criar um parâmetro. Como assim, Igor? Como assim eu vou criar um parâmetro? É mais ou menos assim, olha só. Vem comigo. Suponhamos que meus custos indiretos girem na totalidade de R$1.000. R$1.000. Eu tenho os produtos A e os produtos B, ok? O que é esse parâmetro que eu estou falando para vocês? Eu tenho que criar uma fórmula de pegar esses R$1.000 e jogar um pouco para o produto A e um pouco para o produto B. Parâmetro número 1. Eu poderia fazer assim, ó, R$500 para cada. Poderia fazer isso? Poderia, estou criando um parâmetro, 50% para cima e 50% para baixo. Faz sentido? Faz, eu não conheço a empresa. Poderia colocar 400, 600? Um outro tipo de parâmetro. Poderia? Poderia. Quer ver um parâmetro que comumente é utilizado nas grandes empresas? Metro quadrado da área de produção. Se eu falar mais ou menos assim para vocês, olha só. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho uma fábrica de 100 metros quadrados. 100 metros quadrados, uma fábrica pequena. O produto A, ele gira em torno de 70% do tamanho da minha fábrica. E o produto B gira em torno de 30%. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar assim, olha, o meu parâmetro é esse. É o tamanho da minha fábrica. O meu tamanho é o tamanho da minha fábrica. Então, o que eu vou fazer? Os custos indiretos, eu vou jogar 30% para o produto B, ou seja, R$300. E o produto A, vou jogar R$700. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou criando um parâmetro. Qual é o parâmetro que eu utilizei lá no custeio para absorção? Ah, Igor, faz mais simples. Soma tudo e divido pela quantidade total de produtos que foram produzidos. Esse é o parâmetro que eu utilizo no custeio para absorção. No custeio indireto, eu vou utilizar um outro tipo de parâmetro. E ele é interessante de vocês pensarem dessa forma, porque é uma metodologia bastante eficiente.
porque ela pode refletir com mais fidelidade aquilo que os custos representam para a organização. Igor, você está falando demais. Vamos me dar um exemplo? Olha só. Último caso hipotético antes da gente trabalhar com um exemplo específico, tá certo? Tá vendo esse exemplo que eu dei para vocês aqui, ó? O que eu olho? Eu olho para a minha linha de produção, olho para a minha fábrica produto A e o produto B. Produto A e produto B. Aí eu olho para a minha fábrica e vejo, cara, 70% da minha fábrica é para produzir o produto A e 30% da minha fábrica é para produzir o produto B. Aí eu começo a raciocinar. Poxa, então quer dizer que mais ou menos 70% do aluguel deveria ser nas costas do produto A e 30% do produto B. Energia elétrica, poxa, a mesma coisa, né? Se 70% da minha fábrica é só para o produto A, então eu vou pegar a minha energia elétrica e jogar para o produto A. 70% da energia elétrica vai para o produto A e 30% para o produto B. Salário do supervisor da fábrica. Eu posso pensar a mesma coisa. Falei, olha, salário do supervisor da fábrica, 70% vai para o produto A e 30% para o produto B. O que eu fiz? Eu só criei um parâmetro. Que parâmetro foi esse, Igor? A metragem da minha fábrica. A metragem da minha fábrica. Tá certo? Foi a fórmula que eu escolhi. Sabe outra forma de eu escolher? Eu falar assim para vocês, ó. Gente, eu olho a minha fábrica. Produto A e produto B, ok? Eu pego todos os materiais diretos, que esses materiais diretos, eles são fáceis de você identificar, né? Matéria-prima e salário. Aí eu olho assim, cara, eu gasto na minha produção de produto A, eu gasto R$ 1.700. E na produção do produto B, eu gasto só 750. Aí eu fico pensando assim, cara, eu gasto muito mais material direto para produzir o produto A do que para produzir o produto B. Gasto muito mais. Se eu quisesse colocar a energia elétrica, o aluguel, todos os custos indiretos na mesma proporção dos custos diretos. É mais ou menos assim, eu vou pegar um espelho, suponhamos que aqui seja o meu espelho. O meu espelho está refletindo a imagem dos custos diretos, ok? Aí o que eu faço? Eu coloco os custos indiretos de frente para ele. Eu vou... Basicamente, o que eu estou fazendo, gente? Eu estou querendo colocar o mesmo parâmetro dos custos diretos, eu estou aplicando o custo indireto. Igor, você está confundindo minha cabeça. Vai para exemplo. Vamos voltar aqui em cima, olha só. Volta nisso, por favor. Na minha empresa, na empresa A, no produto A, eu gasto R$ 1.700 para produzir o produto A por mês. E no produto B eu gasto 750. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3. Eu faço uma regrinha de 3. Deixa eu fazer aqui no meu Excel. Vou ensinar vocês como é que faz, tá, gente? Eu posso falar para vocês de uma outra forma que aproximadamente, tá? 70% dos custos diretos, que esse é fácil de ver, estão no produto A e 30% estão no produto B. Aí o que eu vou fazer? Fazer a mesma coisa. Se eu olho para os custos diretos e identifico que 70% desses custos estão no produto A, eu vou fazer a mesma coisa com os custos indiretos. Olha o que eu estou fazendo, gente. Eu estou colocando o reflexo dos custos diretos para atribuir os custos indiretos. Então, eu somei todos os custos indiretos, fiz isso. Como que eu divido ele? Meio a meio? É uma opção burra. Posso dividir também através do custeio por absorção? Divide por tudo que é produzido. Posso, também não é mais inteligente. Então, eu posso utilizar a mesma ótica que eu estou olhando para os custos diretos, eu vou aplicar aqui embaixo. Então, olha o raciocínio. Se a minha empresa utiliza 70% dos custos diretos, 70% dos custos diretos é para produzir o produto A, logo, por analogia, eu também vou jogar 70% dos custos indiretos para o produto A. Se a minha empresa utiliza 30%
dos custos diretos para o produto B, faz sentido jogar 30% dos custos diretos, dos custos indiretos do produto B. É mais ou menos assim. Alguma dúvida até esse momento, pessoal? Tudo bem? Por enquanto, nenhuma dúvida, professor. Vai seguindo aí. Ah, tem uma com dúvida. Então vamos lá. Tamires, eu vou tentar fazer com exemplo, tá bom? Talvez fique um pouco mais claro. Olha só. Se não ficar claro, você fala que eu repito de novo, tá bom, Tamires? Não tem problema. Olha só essa realidade. Olha só. Determinada empresa produziu 1.000 unidades de canetas esferográficas azuis e 700 canetas vermelhas com os seguintes custos diretos. Então, olha só, gente. Para produzir 1.000 canetas azuis, eu gastei R$ 700 de matéria-prima, por exemplo. E para produzir 700 canetas, eu dei um exemplo e tá tudo errado aqui, né, gente? Não, aliás, deixa eu... Pronto, caneta preta. E para produzir minhas 700 canetas pretas, eu gastei R$ 600. Beleza? Então, olha só. Eu fiz todas as contas. Tudo que eu gastei de material direto para produzir 1.000 canetas azuis, R$ 700. E tudo o que eu gastei para produzir minhas 700 canetas pretas, R$ 600. E os meus custos indiretos, eu tenho salário da equipe de produção, suponhamos que é uma equipe de produção para os 2 produtos, eu tenho aluguel, eu tenho energia elétrica, eu tenho água, eu tenho manutenção, eu tenho salário do supervisor da fábrica. Tudo isso gira em torno de R$ 12.000. Agora, eu te pergunto, como que eu vou dividir esses R$ 12.000 para as minhas canetas? Como que eu faço isso? Se fosse o custeio por absorção, seria muito simples. O que eu faria? 1.200 dividido por 1.700 canetas. 12.000, né, gente? 12.000 reais. Se fosse o custeio por absorção, ó, o parâmetro é esse, né? 12.000 dividido por 1.700. Essa é a fórmula do custeio por absorção. Então, o CIF seria 70 centavos. Beleza? Seria 70 centavos. Opa, calma aí, R$ 7. Eu coloquei um zero a menos. R$ 7,55. Se eu estivesse trabalhando com custeio por absorção, o CIF era esse. Aí, o CIF da caneta azul, R$ 7,05. O CIF da caneta preta, R$ 7,05. Não leva em consideração aquilo que foi gasto. Não. Não leva em consideração quantas canetas foram produzidas, não. CIF, se eu colocasse uma caneta vermelha aqui, ó, só uma caneta vermelha, o CIF era exatamente o mesmo. Por isso que o custeio por absorção é burro. Aí vem o custeio indireto. Aí ele vai mostrar assim, olha só. Gente, o que vocês acham de eu utilizar uma lógica para dividir esses 1.200, esses R$ 12.000 diferentes? Eu vou pegar 1.200, R$ 12.000 aqui, gente, e vou jogar um pouco para a caneta azul e vou jogar um pouco para a caneta preta. Beleza? E qual vai ser a lógica de divisão? Aí eu penso assim, cara, sabe o que a gente podia fazer? Eu poderia jogar em porcentagem o mesmo que eu apliquei aqui, ó, no custo direto, eu podia aplicar no custo indireto. Como assim, Igor? Aí eu vou falar assim para vocês, gente, primeira coisa que eu tenho que transformar isso aqui, tem que transformar isso aqui em porcentagem. Em porcentagem. Então, daqui a pouco eu te ensino a fazer uma regrinha de 3 que é muito mais simples. Mas olha só, 700 dividido por 1.300. Olha só. Eu vou afirmar para você que para produzir a minha caneta azul, eu gastei 53,85% dos materiais diretos utilizados na minha empresa. Consequentemente, para produzir a caneta preta, eu gastei
46,15. Então, olha só que interessante, olha que interessante. De todos os custos diretos da minha empresa, 53,85 foi utilizado para produzir as canetas azuis. E 46% foi utilizado para produzir a caneta preta. Então, eu faço a seguinte indagação a vocês. Faz sentido eu falar assim para vocês? Gente, como que eu vou dividir esses 12 mil reais? Ah, Igor, joga aí para a caneta preta 46,15%. E joga para a caneta azul 53,85%. Aí você me perguntou, Igor, de onde você tirou esse número? Você tirou da sua cabeça? Foi um anjo que desceu do céu e te falou para você dividir desse jeito? Aí eu te falo, não. Eu apenas repliquei os custos diretos. Se no custo direto eu utilizo 53,85% para os custos azuis, eu estou replicando isso para os meus custos indiretos. Então, vai ficar assim, ó, 12 mil reais, 1, 2, 3, vezes 53,85%. Significa dizer que eu vou jogar para as canetas azuis R$ 6.461,54. E para a caneta preta, Igor, quanto que você vai jogar? Vou jogar o resto. 12 mil, 1, 2, 3, vezes 46,15%. Vai dar aproximadamente, vou fazer direitinho aqui, vai dar R$5.538,46. Dos 12 mil reais de custos indiretos de fabricação, 6.461 eu joguei para o azul. E 5.538 eu joguei para as canetas pretas. Igor, você me ensinou lá atrás que eu preciso encontrar os custos unitários. Exatamente, exatamente. Então, em outras palavras, olha só, eu gastei R$ 6.461, R$ 6.461,54 para produzir 700 mil canetas azuis. Então, eu vou pegar 6.461 dividido por 1.000. Então, o CIF da caneta azul ficou R$ 6,00 e aproximadamente 47 centavos. Enquanto que as canetas pretas, eu utilizei... Deixa eu colocar aqui, tá, gente? Para vocês não se perderem. Enquanto a caneta preta, eu gastei R$ 5.538,46 para produzir 700 canetas. Então, 5.538,46 dividido por 700 canetas, vou colocar aqui, ó, dividido por 700 canetas, eu encontro um CIF unitário de R$ 7,91. Poxa, Igor, agora o CIF vai ter valores distintos, vai ter valores diferentes? Sim, vai ter valores diferentes. E por que eu faço isso, gente? Por quê? Porque aparenta ser mais óbvio eu atribuir uma porcentagem maior para aqueles produtos que têm o maior consumo. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo. Então, para a caneta azul, eu joguei 53% da matéria-prima, dos custos indiretos. E para a caneta preta, eu joguei 46,15%. Porque olha o que eu estou pensando. Poxa, os custos diretos, esses são fáceis. Esses são fáceis. Está aqui, ó. É matéria-prima, gente. Do total de custos diretos que eu tenho, 53,85% foi para produzir caneta azul. E 46% se eu produzir caneta preta. Então, é razoável eu pensar que eu posso aplicar essas mesmas porcentagens
dos custos indiretos. Então, por isso que eu falei para vocês que o custeio indireto, a ideia dele é fazer o quê? É replicar o parâmetro dos custos diretos. É o espelho. Eu encontro a porcentagem dos custos diretos, que isso é muito fácil, eu aplico aos custos indiretos. Eu estou fazendo apenas um espelho, um Ctrl+C, Ctrl+V. Tudo bem, gente? Alguém ficou na dúvida? Igor, você falou que ia ensinar a gente um jeito fácil de calcular a porcentagem. Vou ensinar um jeito para vocês que é tranquilaço. Tranquilaço. É só vocês fazerem assim, ó. Como que eu cheguei nesse resultado aqui, ó? É só você dividir o valor de referência pelo total. Como assim, Igor? Eu quero descobrir qual a porcentagem das canetas azuis. Então, eu pego R$700 e divido pelo total. 1.300. 700 dividido por 1.300, 53,85. E a caneta preta? Mesmo esquema. 600 dividido pelo total, por 1.300. 600 dividido por 1.300, 46,15. É claro que eu arredondei, tá bom? Senão ia dar vários números picadinhos lá, frações gigantescas após a vírgula. Tudo bem? É um pouquinho mais complexo em relação ao custeio por absorção, mas, em contrapartida, é bem mais inteligente. É bem mais inteligente. Porque agora eu não vou pensar que caneta vermelha, caneta preta, caneta azul tem o mesmo custo indireto de fabricação. Não tem. Eu não vou pensar dessa forma. Eu vou atribuir um custo indireto de fabricação diferente para todo e qualquer tipo de produto. E de onde eu estou tirando isso? Da minha cabeça? Vozes da minha cabeça? Não. Eu estou apenas, exclusivamente, replicando os custos diretos. Tudo bem, gente? É nessa hora que eu queria estar em sala de aula para ver vocês. Sim, professor, tranquilo. Tranquilo mesmo, William? Tranquilo. Então vamos ver se vai estar tranquilo mesmo. Aí, ó. Famoso exemplo das trufas de morango e trufas de maracujá. Vou ajudar vocês antes do pontinho extra. Então, olha só. Na verdade, não vou ajudar ninguém. Vem comigo. Pessoal, aluguel da fábrica é direto ou indireto? Aluguel da fábrica, direto ou indireto? E aí? É direto mesmo, Pedro? Indireto, né? Por que é indireto? Tem cara de gasto, né, de custo com todo mundo, com geral. O aluguel é só da trufa de morango ou só da trufa de maracujá? Nenhum dos dois, né? O aluguel é para os dois. Como que você divide o aluguel para os dois? Para ambos os produtos? Você tem que criar um critério de rateio. Por isso que é custo direto. Energia elétrica. Direto ou indireto? Indireto. Indireto. Água. Indireto. Indireto. Salário da cozinheira. E aí? Indireto, né, Lucas? Por que é indireto? Eu tenho uma cozinheira, tá? 2 trufas, 2 produtos diferentes. É igualzinho ao aluguel. Eu tenho um aluguel que é aplicado para 2 produtos. Por isso que o salário vai ser exatamente 2 produtos. Uma cozinheira, 2 produtos, também vai ser considerado custo indireto. Agora, pessoal, chocolate, morango, maracujá e embalagem, direto ou indireto? Direto. Direto, né? Matéria-prima, né, pessoal? Direto. E salário do vendedor, direto ou indireto? Despesa. Muito bem, despesa, boa. Se é despesa, não interessa para mim. Então, olha só, eu tenho 2.500, 1.750, 980 e 1.250.
980 e 1.250. Eu tenho uma soma de custos indiretos de fabricação. Vou colocar aqui, ó. Indiretos. Eu tenho 6.480. Pronto. Esse 6.480, um pedaço eu tenho que jogar para a trufa de maracujá e um pedaço eu tenho que jogar para a trufa de morango. Se fosse o custeio para absorção, era fácil. Pego isso aqui e divido por 5.500. Por quê? 2.500 trufas de morango e 3.000 trufas de maracujá foram produzidas. Eu faria dessa forma. Mas eu não estou utilizando o custeio por absorção, estou utilizando o custeio indireto. Custeio indireto eu faço o quê? Um espelho. Qual é a porcentagem de todos os custos diretos da minha empresa que foram aplicados para produzir o trufa de morango? O valor que eu encontrar é o valor que eu vou atribuir de custo indireto. E a mesma coisa eu faço para as trufas de maracujá. Primeira pessoa que me falar as duas trufas ganha pontinho extra. Uma pessoa só, as duas trufas. Então coloca na sua resposta o custo das duas trufas. Vamos lá que eu vou fazer aqui também. Se você me falar qual que é o CPP, Lucas, o custo do produto produzido do maracujá e da trufa de morango através do custeio indireto. Vamos que essa é complicadinha, né? E aí, gente? Estão fazendo? Me deixa esperando com cara de bobo aqui não, hein? Tô fazendo, professor, peraí. Beleza, William. Pode fazer com calma, tá? Quem me der só um dos dois já ganha pontinho extra, tá? 2 pontinhos extras serão distribuídos nessa questão. Quem me falar primeiro o custeio, o CPP do morango, ganha pontinho extra. Segunda pessoa que me falar o custeio, o custo do maracujá, pontinho extra também. Para facilitar. Professor, morango 2,69? Menos.
William, eu não sei como que você está fazendo. 2,20 também não, Tamires. Eu não sei como que vocês estão fazendo, pessoal, mas olha, quando existem duas formas de você calcular o custeio, o custeio 2,15 também não, Natanael. Indireto. A fórmula mais apropriada é você fazer com a quantidade total de valores que você gastou com os custos diretos, tá certo? Então, ao invés de você utilizar apenas isso aqui, ó, que é o que eu acho que vocês estão fazendo, quanto que você gasta para produzir uma trufa de morango de custo direto? R$ 1,25, né? Aqui, aqui e aqui. E quanto que você gasta para trufa de maracujá? R$ 1. Então, se vocês estiverem fazendo a porcentagem através dos valores unitários, vai dar um valor. Mas o valor mais apropriado para vocês utilizarem é o total gasto com custos diretos, tá bom? Porque aí eu consigo eliminar se eu produzisse apenas uma trufa de abacaxi, por exemplo. Aí eu teria como eliminar esse tipo de situação. Então, como que eu faço? Eu coloco a quantidade total que eu gastei com custos diretos com a trufa de morango. Como que eu faço isso, Igor? Olha só, 70 centavos mais 45 mais 10. Então, eu gastei R$ 1,25 para produzir uma trufa de morango. Quanto que eu gasto para produzir todas as minhas 2.500 trufas de morango? 3.125. Igor, quanto que eu gasto para produzir minhas trufas de maracujá? 70 mais 20 mais 10. R$ 1. Produzi 3.000 trufas. Gastei R$ 3.000 de custos diretos. Precisei de técnica de rateio para chegar aqui? Não, só fracionei. Só fracionei. Só transformei aquilo que era total, uma barra de chocolate, em gramas. Quanto que custa 100 gramas de chocolate? Foi isso que eu fiz, só isso. Não precisei de técnica de rateio, por isso é considerado um custo direto. Maracujá, professor, 2,18. Menos. Também não, Lucas. Foi o Lucas, né, que falou? Também não, Lucas. Breno, também não. Tamires, também não. R$ 1,95, não, Lucas. Mas eu acho que a gente vai ter algumas divergências de valores. Deixa eu ver aqui. Natanael, eu vou levar em consideração, mas você quis dizer maracujá, né? 2,43 o morango, professor. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Eu arredondei para 2,43. Mas deu Não, 2,42,8. deu mais. Deixa eu ver a Tamires. Não, acho que a Tamires acertou. O meu deu 2,57 de morango. Ela falou 2,59 e o Natanael 2,7 de maracujá. Pontinho extra para vocês dois. Vamos lá. Só lançar o pontinho extra aqui, porque senão depois eu esqueço.
Deixa eu achar aqui, Natanael e Tamires. Vamos fazer? Vamos fazer? Olha só. O que eu falei para vocês, né, gente? Vamos começar. 6.480 é o total de custos indiretos que eu tenho. Uma parte eu jogo com maracujá e a outra parte eu jogo com morango. Aí como que eu vou fazer? Eu vou utilizar o mesmo parâmetro dos custos diretos, porque são de fácil apropriação. Então, fazendo as contas, eu tenho R$ 3.125 que eu gastei de custos diretos para produzir minha trufa de morango e R$ 3.000 para produzir minha trufa de maracujá. Em outras palavras, eu tenho 51,02% para produzir as minhas trufas de morango e eu tenho 98% para produzir as minhas trufas de maracujá. Então eu olho para tudo de matéria-prima que eu utilizei, gente. Tá aqui, né? Quanto que eu utilizei para produzir as minhas trufas de morango? 51%. E quanto que eu utilizei para produzir minhas trufas de maracujá? 48%. Então, faz todo sentido eu aplicar essas porcentagens para os meus custos indiretos. E é o que eu vou fazer. Então, quando eu pego 51,02 e multiplico por R$ 6.480, eu vou ter R$ 3.173,88. E para a tufa de morango, eu tenho 3.306,12. Então, eu vou jogar de todos os meus custos indiretos, eu vou jogar 3.173,88 para o maracujá e 3.306,12 para o morango. Acabou aí? Não, porque olha o tamanhozão, né? Eu tenho que transformar isso aqui em valores unitários. Como que eu faço isso? 3.306 dividido por 2.500 trufas vai me dar um CIF de R$ 1,32. Enquanto que maracujá, R$ 3.173,88 dividido por 3.000 trufas vai me dar um CIF de R$ 1,06. Então, esse é o meu CIF de maracujá e esse é o meu CIF de morango. Agora, eu aplico a fórmula. O morango, CPP do morango. CPP do morango. Matéria-prima mais MOD mais CIF. 70, 45 e 10. R$ 1,25. Mais zero de mão de obra direta. Não tenho mão de obra direta. Mais CIF, R$ 1,32. Total, R$ 2,57. Maracujá. Vamos aplicar a fórmula. CPP é igual a matéria-prima mais MOD mais CIF. O que eu tenho de matéria-prima? 70 mais 20 mais 10, R$ 1. Tenho mão de obra direta? Não, zero. Mais CIF, R$ 1,06. 2,06. Tudo bem? E aí, professor? Pode falar, Lucas. De onde o senhor tirou 3.125 ali do morango? 3.000? 125 ali embaixo ali, né? 2.500 Aqui? trufa. É. Isso. Mas é o que eu gasto com custo direto. Então, como que eu cheguei nesse resultado? Olha só, Lucas. Excelente pergunta. Eu gasto 70 centavos de chocolate mais 45 de morango, 1,15. Mais 10 centavos de embalagem, R$ 1,25 para produzir uma trufa de morango. Quanto que eu gasto para produzir 2.500 trufas? É o valor
total que eu gastei de custos diretos. Trufa de maracujá, 70 centavos, mais 20, mais 10. Gasto R$ 1 para produzir uma trufa de maracujá. De matéria-prima, só de matéria-prima, que é o critério que eu estou utilizando. Vezes 3 mil, R$ 3.000. Então, se eu perguntar para você assim, Lucas, quanto que eu gastei de matéria-prima para produzir a minha trufa de morango? 3.125. Lucas, quanto que eu gastei de matéria-prima para produzir a minha trufa de maracujá? R$ 3.000. Igor, por que você só está falando de matéria-prima? Porque é o único custo direto que eu tenho. Qual outro custo direto que eu teria? Mão de obra. Eu tenho mão de obra direta aqui? Não. Então, o único parâmetro de custo direto que eu tenho é matéria-prima. Então, ele que vai ser utilizado para definição dos meus parâmetros. Beleza? Valeu, professor. Imagina. Professor, se eu tivesse mão de obra direta, Aí sim, aí eu somava próximo exemplo tudo? vai ter. Exatamente. Ah, tá. Beleza. Próximo exemplo vai ter. Tá bom? Beleza. Vamos para o próximo exemplo? Olha aí. Olha aí. Para produzir uma mesa, para produzir uma cadeira. E agora eu tenho mão de obra direta, ó. Salário do Marcão, só para cadeira. Salário do Pedro, só para mesa. Agora eu tenho custo direto, tenho mão de obra direta. E olha o que eu tenho de custo indireto. E aqui é despesa, né? Primeira pessoa que me falar qual é o CPP da mesa, pontinho extra. Primeira pessoa que me falar qual que é o CPP da cadeira, pontinho extra também. E todo mundo no jogo. Quem acertar, pontinho extra. Estou fazendo aqui junto com vocês. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá, gente? Pronto, criei os parâmetros já.
Aí demorou. Terminei. Não, Lucas. Mais. Não. Aí você está levando em consideração só matéria-prima mais mod. Ainda falta você calcular o CIF. 81. Não, Tamires. Mais também. Professor, a mesa 104,87. Pode ser. Cento e Continue quatro, essa né? pergunta. Ah, beleza. O meu deu um pouquinho mais. Eu Não, não dei. Natanael. O William ganhou um potinho extra na mesa, tá? Agora só cadeira. E agora ele não participa dessa. Mais um pouco, o William não precisa fazer nem prova. Ó, vou começar a ajudar mais vocês. Para produzir... Não, Lucas. Vai só para cadeira agora, tá? Não, Natanael, bem menos. Para produzir a mesa, a minha linha de produção da mesa tem um total de custos diretos de 38.450.
eu escrever melhor aqui, tá feio, peraí. Eu tava fazendo os dois juntos, professor. Já tenho o da cadeira aqui também. Ah, não, imaginei. Olha aí. Não, Tamires. Deu uma quantidade um pouquinho menor. E o total da produção da cadeira deu 27.500. Igor, como que você chegou nesse resultado? Olha só, eu gasto para produzir uma mesa, isso aqui, tá? R$ 81,00 vezes 450, que eu gastei com mão de obra, com matéria-prima, mais mão de obra. Então, esses são os custos diretos que eu tenho. 38.450. Menos, Natanael. Mais, Lucas. Pronto. Tamires chegou no resultado bem próximo. Quase em Eric. Por questões de segundos. Só porque o pacote de dados da Tamires te ajudou mais ela do que você, Eric. Pontinho extra para Tamires. Deixa eu colocar aqui. Prontinho. Vou fazer junto com vocês, tá? Aí, viu? É a chuva. Mas foi por pouco. Olha só. Vou abrir uma telinha para ficar mais fácil. Vem comigo, olha só. Para produzir uma mesa, eu gasto R$ 81,00, ok? Mas lembrando que eu estou produzindo 450 mesas. E eu ainda tenho salário, mão de obra direta, que é o salário do Pedrão, de R$ 2.000. Bom, então, 81 vezes 450, de matéria-prima, eu gasto 36.450. Mais mão de obra direta, significa dizer que, de custos diretos, a linha de produção da mesa tem um total de 38.450. Tá vendo como tudo é questão de interpretação? Não é conta, é interpretação. Vem comigo, vamos continuar. Olha só. Para produzir uma cadeira, eu gasto R$ 25,00 mais o salário do Marcos, ok? Uma cadeira... Opa. R$ 25,00. E o salário do Marcos, mão de obra direta, 2.500. E eu produzo, pessoal, 1.000 cadeiras. Ou seja, de matéria-prima, para produção de cadeiras, eu gasto R$ 25.000. E eu ainda tenho que somar a mão de obra direta. Então, os meus custos diretos de produção da cadeira são de R$ 27.500. Vou fazer outra tela. Então, olha só. Cadeira. Eu gasto 27.500. E mesa, eu gasto 38.450. Eu tenho um total
de custos diretos, olha só, gente. Eu tenho um total de custos diretos de 65.950. Beleza? Então, esse é o meu cenário. Minha empresa está desse jeito. Agora, como que eu transformo esse valor em porcentagem? Assim, ó. 38.450 dividido pelo total. Se você fizer isso, você vai encontrar um valor de 0, divide pelo total. Exatamente, Lucas. 58,30. Estou arredondando, tá, gente? Ou seja, porcentagem por 100, 58,30%. Agora, a cadeira. 27.500 dividido por 65.950. Você vai encontrar um valor de 0,4170 ou 41,70%. Igor, eu preciso fazer os dois cálculos? Não, você precisa fazer só o primeiro. Pensa comigo. Se 100% correspondem a mesa e cadeira, e a cadeira, a mesa, aliás, é 58,30, o que falta para chegar no 100 vai ser a cadeira. Se você somar os dois, vai dar 100%. Então, você só faz o primeiro e o segundo, 100 menos o valor. Beleza? Então, olha só. Qual que é a interpretação que eu tenho que ter desses dados? De todos os meus custos diretos, 58,30% foi aplicado na mesa. E 41,70% foi aplicado na cadeira, na linha de produção da cadeira. Então, vamos voltar? Então, olha só. Na minha cadeira, eu apliquei 41,70%. 15 mil reais é o total. 15.500, né, gente? Eu coloquei errado aqui. É 15.500 mesmo? É. 15.500. Dos meus 15.500 reais de custos indiretos de fabricação, 41,70% eu jogo para a cadeira. Ou seja, 6.463,50. E para a mesa, eu vou jogar 58,30. Ou seja, 15.500 vezes 58,30% vai dar um total de 9.036,50. Só que isso aqui é em valores totais, né? A única coisa que eu tenho que transformar agora é em valores unitários. Alguém ia falar alguma coisa, gente? Eu, professor, ia falar que o meu deu valor diferente do seu por causa desses 15 mil aí. Eu coloquei 15 mil só. Foi eu que vacilei, né? Foi eu que te induzi ao erro, desculpa. Tranquilo. Tá bom? Todo mundo comigo até aqui, pessoal? Tudo bem? Então, olha só. Aqui, eu já comecei a fazer o cálculo. Olha a fórmula. CPP é igual a matéria-prima mais MOD mais CIF. Quanto que eu tenho de matéria-prima? R$ 81,00. 70 mais 5 mais 6. Mão de obra direta, R$ 4,44. Você pode falar de onde você tirou esse valor, Igor? O salário do Pedro, R$ 2.000. E o Pedrão produziu 450 mesas. 2.000 dividido por 450 mesas. Cada mesa que o Pedrão produz, R$ 4,44 é o custo. Mais CIF. Eu gastei R$ 9.036,50 total. Como que eu faço para descobrir isso aqui em unidades? 9.036 dividido. Olha só, olha o raciocínio. De supervisor, energia e aluguel, eu gastei R$ 9.036,50 para produzir 450 mesas. Como que eu faço para descobrir o valor unitário? 9.036,50 dividido por 450 mesas.
Isso me dá um valor de R$ 20,08. 81 mais 4,44 mais R$ 20,08 vai dar um total de R$ 105,33. Esse é o CPP da mesa. E o CPP da cadeira, Igor? Já comecei a fazer para você. Matéria-prima, 20 mais 2 mais 3, 25. Mão de obra direta, salário do Marcão, R$ 2.500. Ele produziu 1.000 cadeiras, R$ 2.500 dividido pelas 1.000 cadeiras que ele produziu. Cada cadeira me tem um custo de R$ 2.500. Excelente pergunta. O Lucas perguntou assim, o 6.000 não soma? Vai entrar, gente, esse 6.000? Não, porque é despesa. Excelente, William. Excelente. Viu, Lucas? Por que não entra? Porque gasto administrativo não tem nada a ver com produção. Se não tem nada a ver com produção, é despesa. Não entra no cálculo do custo do produto produzido. Beleza? Retomando o CPP da cadeira. Para produzir uma cadeira, eu gasto R$ 2,50 de mão de obra direta. E o CIF? Para produzir 1.000 cadeiras, eu gasto R$ 6.463,50. E para produzir uma cadeira apenas, R$ 6.463,50 dividido por 1.000. Isso vai dar um valor de R$ 6,46. No total, eu tenho uma cadeira saindo a R$ 33,96. É chatinho? É chatinho, porque eu tenho que criar todos os parâmetros, tudo direitinho, para depois aplicar aos custos indiretos de fabricação. Mas é algo inteligente, sabe? É algo que tem um sentido por trás disso. Não é simplesmente eu fazer igual eu faço com o custeio por absorção. Soma tudo e divido pela quantidade total de produtos que foram produzidos. O CIF da cadeia e o da mesa seriam exatamente os mesmos. Olha a diferença, gente. R$ 20 o CIF da mesa e R$ 6 o CIF da cadeira. Faz até sentido eu pensar dessa forma. Tá certo? Mas no custeio por absorção, eu não vejo o sexo dos anjos. Para mim é tudo igual. É tudo igual. Agora, no custeio indireto, aí sim eu vou tratar os produtos de forma diferenciada. Por isso que faz sentido. Por isso que é uma técnica de custeio interessante, inteligente, esperta, que vai poder te ajudar gerencialmente. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu finalizar a gravação.